Filosofia do Silêncio, um canal para você que vive em silêncio, mas carrega pensamentos muito barulhentos. Ho erron ota acuei acueto. Quem tem ouvidos que ouça. Hoje nós vamos falar sobre o mito de Eco e Narciso, para pensar o que acontece quando o silêncio não é uma escolha consciente, mas uma consequência da falta de escuta. Então vamos lá. A Eco, ela era uma ninfa muito espirituosa, vamos dizer assim. Ela era conhecida por entreter os outros com a sua eloquência. Porém, ela usou este dom para enganar Hera, a esposa de Zeus. Como assim? Sempre que Hera descia à terra em busca de provas das traições de Zeus, Eco a distraía com conversas intermináveis, enchendo-as de palavras para que Zeus escapasse. Quando Hera, porém, ela descobre o engano, ela não pune Eco com violência, nem com prisão. Sua punição é simbólica e profundamente cruel. Hera retira-lhe a própria fala. E a partir desse momento, Eco só poderia repetir as últimas palavras que ouvia. Ou seja, estava condenado a ser sombra da voz alheia, sem direito à sua própria voz. Depois disso, Eco se apaixona por Narciso, um jovem de uma beleza extraordinária, porém incapaz de amar outro senão a si mesmo. E ao tentar se aproximar dele, Eco ela é rejeitada, porque ela não consegue se declarar, pois ela só repete as palavras dele. Já Narciso, ao contemplar seu próprio reflexo nas águas de uma fonte, apaixona-se por aquela imagem, no caso, ele mesmo. E como todo apaixonado, ele não consegue mais se afastar da pessoa amada. Ele fica ali, hipnotizado, olhando para aquela imagem, definhando, porque no fundo ele era incapaz de alcançar aquilo que ele via. Eco, então, consumida pela rejeição, se retira para a solidão da floresta, onde ela perde o corpo e permanece apenas como voz. Aí um eco literal e simbólico, que ressoa, segundo a mitologia, ressoa até hoje nas montanhas. Por isso que quando você grita num lugar, você escuta o eco, né? Bom, o silêncio que se estabelece entre os dois, ou seja, um que não ouve e o outro que não consegue falar, porque sua fala depende da fala do outro, não é um silêncio de acolhimento, de escuta ou de reflexão. O que há ali é uma desconexão. Narciso não escuta porque ele está completamente absorvido por si mesmo. E Eco não fala porque sua voz depende da fala do outro. É um silêncio que não gera um encontro, não gera apenas vazio. O silêncio de Narciso, ele não é uma presença, é uma indiferença, aquela pessoa que no fundo está em silêncio, mas não escuta o que você está falando. É um silêncio de quem não presta atenção, de quem não está absorvido, está absorvido apenas por si, porque simplesmente não escuta. E o silêncio de Eco não é uma escolha, é uma impotência. É o silêncio de quem perdeu a sua própria voz, porque só consegue falar a partir do que o outro fala. Se você observar bem, nenhum dos dois consegue criar um espaço de encontro, como ocorre em muitas relações afetivas, familiares, profissionais. Você pode perceber isso. Quantas vezes a gente tenta conversar, tenta ser ouvido e percebe que no fundo não há uma escuta. Por exemplo, você começa dizendo: levei meu filho no médico hoje. E o outro responde: nossa, lavei roupa, será que vai chover? Aí você insiste: ele está com febre há 2 dias. E a pessoa responde: nossa, não trouxe o guarda-chuva, e agora? Isso não é um diálogo. No fundo, são duas solidões
se cruzando sem de fato se encontrar. Cada um, no fundo, está fechado no seu próprio mundo. Porém, o silêncio, quando ele é atento e receptivo, quer dizer, quando a pessoa realmente escuta, ele se torna uma prática filosófica, um espaço onde dois papéis fundamentais se encontram: o mensageiro e o peregrino. Como assim? O mensageiro é aquele que traz um sinal, uma chave, uma palavra que pode ser decisiva para quem está em movimento. Lembre-se da jornada, né? Está em movimento, buscando entender a si e o próprio caminho. E o peregrino é quem escuta. Escuta não só para ouvir o outro, mas também para se perceber no outro, o que o outro diz. Por isso, preste atenção em quem fala com você. Essa pessoa pode estar cumprindo essa função dela de mensageiro na sua travessia. É como nas grandes jornadas míticas. Todo herói conta em algum momento com figuras que oferecem para ele uma orientação, proteção, recursos ou sabedoria. Hermes, por exemplo, não apenas entrega mensagens, ele guia os viajantes, os peregrinos, acompanha nas passagens difíceis, nas decisões que definem o caminho. Atena, por sua vez, é aquela que oferece uma visão clara, oferece estratégia, discernimento. Ela surge quando é preciso pensar com clareza, tomar decisões difíceis, ou ver além daquilo que é imediato, aquilo que é óbvio. Mas para você receber a mensagem, é preciso estar disposto a ouvir. Parece óbvio o que eu vou dizer, mas quem não ouve não percebe a presença do mensageiro e, consequentemente, perde algo que poderia transformar a sua própria trajetória. Na cultura grega, quem ignora os sinais dos mensageiros, as mensagens, né? Quem se recusa a escutar cai no que eles chamam de híbris, que é quando a pessoa perde o senso do limite, de medida. É uma ilusão de grandeza, vamos dizer assim, de achar que está acima das regras que regem a vida, está acima de Deus, está acima de Zeus, enfim. E aí surge a nêmesis, que é a força que restaura o equilíbrio. Ela representa a justiça, que corrige a quebra da medida, devolvendo as coisas ao seu devido lugar, né? É bem comum, depois disso, a gente ver algumas pessoas se martirizando, por exemplo, por que eu não ouvi fulano, né? Esse seria uma espécie de castigo, que justamente que eu estou falando, que ocorre nas tragédias gregas, né? Essa mensagem na nossa vida, muitas vezes, ela chega através de um simples comentário. Às vezes a pessoa faz uma observação, aparentemente banal, né, para ela. Pode ser um elogio, mas não necessariamente um elogio. Às vezes uma crítica construtiva, uma pergunta despretensiosa, uma simples observação sobre você mesmo. E essa pessoa te faz pensar sobre algo que você nunca tinha enxergado em você mesmo. Você até se assusta, se espanta com isso, porque no fundo você concorda e você pensa assim, nossa, por que eu nunca pensei isso sobre mim mesmo, né? Então, por isso que ouvir, no fundo, não é só sobre o outro, não é só você ficar ali, tá. É também sobre você se perceber. Nem toda escuta é sobre só o que o outro está dizendo. Às vezes é no que o outro te revela, intencionalmente ou não. Que é nessa situação que você descobre uma parte esquecida ou desconhecida de si. E veja, eu não estou falando aqui daquelas pessoas que disfarçam as agressões, né, como forma de conselhos, ou te jogam indiretas, supostamente para o seu bem. Aquelas pessoas falam, viu, eu tô falando isso pra você pro seu bem, porque, se fosse comigo eu gostaria que a pessoa soubesse. Ou aquelas pessoas que te dão dicas, que muitas vezes são agressões disfarçadas. Amigo, vou te dar uma dica, essa roupa não ficou boa com você está um pouquinho acima do peso, né? Não.
O que eu estou dizendo é que nem todo mundo que fala com você é um mensageiro. E aqui mora justamente o grande, eu diria, desafio do peregrino. Ele sempre tem que estar atento, né? Quem é então o mensageiro? Porque esse mensageiro nem sempre carrega um título, uma credencial. Não vem com uma aparência de sabedoria. Muitas vezes é alguém com quem você cruza por acaso, numa conversa breve. Mas que por alguma razão, essa pessoa te entrega uma palavra, uma ideia, um espelho que você não esperava. Porque um espelho é a forma como você vai se ver, né? Portanto, ouvir não é uma passividade. O peregrino, ele nem sempre escuta para agradar o verdadeiro ouvinte, né? Ele escuta para recolher da fala do outro aquilo que pode ser para ele uma bússola, um sinal, um aprendizado nessa jornada dele. Escutar aqui é uma forma de afinar a percepção sobre si, sobre o caminho, sobre a travessia. É cuidar do próprio percurso. Às vezes a pessoa que está falando vai te ajudar em algo, vai te revelar algo que vai ser fundamental para a sua vida. Sócrates compreendia isso profundamente. Quando ele afirma na Apologia que uma vida sem exame não merece ser vivida, né, ele não está defendendo um exercício solitário de introspecção fechada. Não, gente, isso não tem nada a ver com Sócrates, como muitas vezes se interpreta hoje, né? Para ele, pensar sobre si, refletir e examinar a vida era, antes de tudo, um ato dialógico. O autoconhecimento, do ponto de vista socrático, ele não acontece no isolamento. Você não vai lá ficar meditando sozinho. Não, não é isso. Acontece na relação, na conversa. Sócrates fazia perguntas simples, mas profundamente desconcertantes, né? Nós sabemos muito bem. Perguntas que desmontavam certezas, que desestabilizavam respostas prontas, que obrigavam o interlocutor a escutar. Para Sócrates, a prática da filosofia mesmo, ela só era possível no diálogo. Diálogo, ou seja, quando um fala, o outro escuta, não é todo mundo falando ao mesmo tempo, como eu vejo por aí. Aqui no caso, é uma escuta ativa. No Gorgias, por exemplo, há um momento interessante em que Cállicles acusa o Sócrates de ouvir passivamente, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Você só escuta, você ouve, ou de submissão. Você se gaba de dizer a verdade, mas na realidade não passa de um retórico que distorce palavras. Se alguém te ofende, você não revida, mas fica quieto, como um escravo, aceitando até mesmo ser espancado sem reagir. O Cállicles aqui, no caso, ele acredita que falar é dominar, calar é ser dominado. Sócrates prova, porém, que o silêncio ativo, quer dizer, o ouvir para refutar, é a única forma que conduz o interlocutor a enxergar as suas próprias contradições e suas falhas ocultas nas escolhas éticas, né, vamos dizer assim. No Fedro, isso se torna ainda mais evidente. Sócrates compara a filosofia ao cuidado da alma. Isso é bem interessante. Ou seja, uma tarefa que exige escuta, compreensão e diálogo. Assim como nenhum médico pode tratar o corpo sem antes ouvir atentamente o paciente, o filósofo também não pode cuidar da alma sem primeiro escutar os seus sintomas, as suas dúvidas, seus medos, contradições, inquietações. Para ele, a alma não se cura com discursos prontos, receitas ou verdades prontas. Cura-se no diálogo, na escuta mútua, no exercício de questionar e ser questionado. A escuta, portanto, não é uma passividade, é um método para ele, uma prática rigorosa que exige atenção, presença e disposição para se confrontar com aquilo que nem sempre se quer ver. O silêncio que interessa a nossa jornada não é o silêncio da ausência, nem fuga, é aquele que
permite escutar o outro, escutar a si mesmo. E não como eco, que vivia apenas do que vinha de fora. Nem como Narciso, que só enxergava o seu próprio reflexo. É um silêncio que abre um espaço para o encontro, para o entendimento e, acima de tudo, para o autoconhecimento, que é essa palavra mais importante aqui. Lembro, porém, que o mensageiro não cruzou o seu caminho para te ouvir, mas para te entregar uma mensagem. Até nos textos sagrados, se vocês observarem, é assim. Quando um anjo desce à terra, ele não vem para te escutar, ele vem para te dizer algo, vem para falar. Ele desce, dá a mensagem e vaza. A função dele é transmitir. Ou seja, quando o mensageiro cruzar o seu caminho, ou você escuta, ou você vai perder a mensagem. Que o silêncio te guie com sabedoria. Até logo.